Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão do que são frações. Bom, vamos começar aqui, gente. Uma fração é uma forma de representar uma divisão. Então, toda vez que você estiver falando em fração, você deve lembrar que é uma divisão, certo? Então, frações são divisões, certo? Exemplo, 4 dividido por 2. Eu posso representar 4 dividido por 2 através de uma fração. Basta eu transformar o 4 em numerador e o 2 em denominador. Pronto. Isso significa o quê? 4 dividido por 2. Da mesma forma que está aqui, ó. 4 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Porém, a leitura de frações é diferente. Eu vou ler 4 meios, certo? As frações são divididas em duas partes principais, né? O numerador, que está na parte de cima, e o denominador, que está na parte de baixo. Então, ó, o número que fica na parte de cima é o numerador ou a parte, ou também chamado de parte. O número que fica na parte de baixo é o denominador ou todo. Então, vamos olhar aqui um esqueminha do lado direito, que está explicando novamente. Então, a fração é uma divisão, né? O número que está em cima é numerador, o que está embaixo é denominador, ou também chamado de parte e todo. Como que se faz a leitura das frações? Leitura de frações. Bom, nós podemos ler as frações da seguinte forma. O numerador, nós vamos sempre utilizar a leitura normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, da maneira tradicional que os números são lidos. Porém, os denominadores nós temos que prestar atenção, porque eles são lidos de formas diferentes. Então, quando o denominador for 2, nós lemos meio. Em alguns casos, nós vamos ler como metade. Então, depende do numerador. Então, quando o denominador for 2, lemos meio. Quando o denominador, que o denominador é o que vai embaixo, for 3, vamos ler terços. Quando for 4, quartos. Quando for 5, quintos. Quando for 6, vamos ler sextos. Quando for 7, lemos sétimos. Quando for 8, nós lemos oitavos. Quando for 9, nós lemos nonos. E quando for 10, nós vamos ler décimos. E, continuando aqui, ó, para os denominadores 10, 100 e 1000, nós lemos de forma diferenciada. Então, no caso aqui desta fração, nós temos o 1 e o denominador é 10. Então, nós vamos ler 1/10, porque o denominador é 10. Décimo vem de 10. Quando o denominador for 100, nós leremos centésimos. Então, nessa fração aqui, nós temos 2 centésimos, porque o denominador é 100. Vem da palavra 100, certo? Centésimos. E quando for 1000, nós vamos ler o quê? Milésimos. Então, eu tenho 3 milésimos. 3 milésimos. Essa fração representa, certo? Ok, agora vamos aqui para o lado direito. Exemplos de frações representadas por figuras. Nós podemos representar frações através de figuras para a gente poder
para nós podermos perceber quando uma determinada quantidade é muito ou pouco em relação a um total. Então prestem atenção aqui. Eu tenho, vamos supor, uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate contendo quantos pedaços? 6 pedaços. Então, o total de pedaços desta barra é 6. Então, tem 6 pedaços. Se eu vou lá e como 3 pedaços, eu pinto o quê? 3. Eu quero representar o que eu consumi, por exemplo. Eu comi 3 pedaços de chocolate em uma barra que tinha 6. Então, 3 em 6. Como que eu leio? 3 sextos. Então, quando eu olho esta fração, eu sei que eu estou representando apenas 3 de 6. Isso significa que eu não consumi a barra inteira. Eu consumi apenas metade da barra. Porque se o total são 6 e eu consumi 3 pedaços, ainda eu tenho quantos pedaços? 3 pedaços que eu não consumi. Então eu sei que eu consumi metade. Olhem essa outra fração do lado direito. E a do lado esquerdo nós lemos 3 sextos. 3 sextos. Olha agora a do lado direito. Bom, a do lado direito, ela foi uma figura que foi dividida em quantas partes? Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total de partes, o todo, são 5. Agora, quantas partes eu pintei? Vamos contar. 1, 2. Eu pintei 2 partes. Então, 2 partes em 5 quer dizer que não foi toda a figura. Não considero tudo. Foi menos do que uma figura completa. Eu só peguei 2 partes em um total de 5. Como que eu leio? 2 quintos. Então, 2 quintos não é metade da figura. Metade seria uma figura que teria pintado, né, metade aqui, ó. Se você juntar esta parte com esta e pensar e esquecer essa daqui, não dá metade. Então, isso é menos da metade, certo? Olhando essa outra fração aqui do lado esquerdo, mais abaixo. Quantas partes foram pintadas? 2 partes. Tá aqui, ó. 2 partes. Quantas partes eu tenho no total, o todo? Eu tenho 10. Porque se você contar aqui, ó, você tem 5 desse lado e mais 5 do outro. 5 mais 5 são 10. Como que eu faço a leitura? 2 décimos. 2 décimos, porque o denominador é o 10. Agora, nesta fração aqui do lado direito, esta daqui, nós vamos pensar em quantas partes a figura foi dividida. Basta contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16. Então, o total de partes que foi dividida a figura, 16 partes. Quantas partes foram pintadas? Apenas 4. Então, eu coloco a quantidade de partes que foram pintadas. Como que eu leio esta fração? 4, 16 avos. Por que avos? Porque eu utilizo avos por conta do denominador que passou de 10. Se passar de 10, você tem que usar o termo avos, certo? Então, com isso, gente, eu vou ficando por aqui. Bons estudos, revisem o material, façam as atividades da apostila. É isso aí, até mais. Valeu!